Em torno da figura que nós celebramos hoje, há muito mistério. Primeiro, é preciso ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho e perceber que o texto do Evangelho foi escrito bem depois dos fatos. E por isso, no início do Evangelho, nós já encontramos não contradição, mas encontro de duas vertentes de narrativa. O que quer dizer isso? Prestem atenção. Primeiro fala que de madrugada Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus quando ainda estava escuro. Chegando lá, viu que a pedra estava removida e foi correndo contar para Simão Pedro e o discípulo amado. Até aí é uma narrativa. A segunda narrativa começa daí para frente e diz que ela estava chorando do lado de fora do túmulo e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos. Parece assuntos diferentes. Ela já não tinha visto a pedra removida e não foi correndo para chamar os discípulos? Então é uma vertente. E aí diz que os anjos perguntaram por que ela estava chorando. E ela responde, porque tiraram o Senhor e ela não sabia onde ele estava. E assim que ela responde para os anjos, alguém chega atrás e diz: mulher, por que choras? Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Pensou que fosse o jardineiro. E ela diz: procura o meu Senhor, porque se foi tu que roubaste ele, me diz onde ele está que eu vou buscar. E então Jesus a chama pelo nome, Maria. E ela reconhece que é Jesus. E Jesus diz para ela não tocar nele, que primeiro é para ela ir contar para os discípulos o que ela viu e ouviu, e dizer que ele vai para o Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus. Parece 2 narrativas diferentes. Ela já não tinha ido correndo contar para os discípulos? Por que Jesus manda ela ir de novo anunciar aos discípulos? Não é erro, não. É porque foi muito tempo depois dos fatos e aí encontra uma forma para afirmar que, de fato, esta mulher esteve no túmulo. É uma afirmativa para dizer, ela esteve lá. E confirma que ela viu 2 anjos e confirma ainda mais que ela viu Jesus. E que foi ela que foi anunciar para os discípulos que Jesus estava ressuscitado. E eu dizia que em torno dela tem um grande mistério, pois ela reúne nela várias mulheres. Os evangelhos falam de várias Marias, e que são identificadas como Maria Madalena. Mas, na verdade, esta é Maria Madalena porque é da cidade de Magdala. E dela foi tirado 7 demônios. Ou seja, foi expulso 7 demônios ou 7 doenças que foi expulsa dela, que foi retirada dela. E por gratidão, ela tornou-se discípula de Jesus. Acompanhava Jesus onde ele e os discípulos iam. E o Papa Francisco a declara discípula
dos discípulos. Ela é conhecida como discípula de Jesus, mas ela em momento algum se iguala aos discípulos. Ela não tem essa pretensão. Por mais amor que ela tinha por Jesus e foi buscar a Jesus no túmulo, ela respeitava a hierarquia dos discípulos. Ela, em momento algum, se colocou como a 13ª discípula de Jesus. E por isso, o Papa a nomeia dignamente como discípula dos discípulos. Ela se punha junto deles, mas nunca com a autoridade deles. E foi a única pessoa a quem o próprio Jesus ressuscitado apareceu primeiro e pediu para ela anunciar os discípulos, levar a notícia da ressurreição para eles. As outras mulheres, nós encontramos aquela que lava os pés de Jesus com perfume, encontramos uma outra Maria, irmã de Lázaro e Marta, encontramos uma outra mulher de quem Jesus curou uma hemorragia, e elas todas são chamadas de Maria Madalena, mas esta é a discípula de Jesus, aquela que esteve ao pé da cruz junto com São João e junto com Maria Santíssima, e aquela que não abandonou os discípulos e nem abandonou Jesus. Com as outras Marias, ela foi ao túmulo de madrugada, assim narra os outros evangelhos, para terminar o embalsamento, para terminar os funerais de Jesus. Mas quando chegaram lá, a pedra estava removida e não se fala das outras Marias hoje. Fala em outro momento, quando vamos celebrar a festa de Santa Maria Salomé, que esteve com Maria Madalena no túmulo, e assim a gente vai ter a narrativa das outras, da presença das outras. Mas é curioso que as outras não entraram no túmulo, as outras foram embora e ela ficou ali junto do túmulo, procurando Jesus. O túmulo vazio não foi suficiente para ela desistir. Ela não desistiu com a primeira prova. Ela foi procurar, onde, se tiraram ele daqui, eu devo encontrá-lo. E, de fato, encontrou Jesus ressuscitado. Esta é a proposta que Santa Maria Madalena faz para nós, de nunca cansar de buscar a Jesus, mesmo que nós nos deparamos com um túmulo vazio. E nesse tempo, eu soube de uma triste notícia agora à tarde no noticiário: 130 crianças em Minas Gerais ficaram órfãs com a pandemia. 130 crianças ficaram órfãs. E como estão essas crianças? São os túmulos vazios que nós encontramos no nosso dia a dia e que não pode nos fazer desistir de buscar a Jesus e de reconhecê-lo naqueles que sofrem. Não confundi-lo como Maria Madalena confundiu Jesus com o jardineiro, mas identificar Jesus no rosto daqueles que sofrem. Buscar sempre a Jesus para servi-lo,
não jogar fora o perfume, os ungüentos que levou para o túmulo, mas aproveitá-los e curar as feridas daqueles que nós encontrarmos no caminho. Jesus não precisava mais do perfume de Maria Madalena, mas o melhor perfume ela levou para os discípulos, que é a fé viva, a certeza de que não deve desanimar, mas procurar sempre. Que a festa de Santa Maria Madalena nos estimule a buscar Jesus em todos os momentos da nossa vida, mesmo que esteja na escuridão, mesmo que seja a caminho do sepulcro, mesmo que chega lá se decepciona com o sepulcro vazio, mas não desistir. Pode até custar as nossas lágrimas, mas depois nós teremos a satisfação de poder anunciar que Deus é maior, que o amor de Deus jamais cessa por cada um de nós.